Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 19 de outubro, e eu queria aqui começar, aqui de uma forma diferente, dando aí um alô para o meu grande amigo aí, Josivaldo, que a gente se conheceu no Despertar. Um abraço, irmão, Deus te abençoe sempre. Também para o meu grande amigo Bruno, de Natal, os dois estão aí na Chiara Lute. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a caminhada de todos os nossos irmãos acolhidos. Você, meu irmão, que está aqui, é porque Deus te chamou, é porque Deus quer realizar algo extraordinário na sua vida. Persevera, fica firme, e como a gente vai rezar hoje aqui no nosso Palavra Encarnada, confia em Deus, confia naquele que te chama, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Então estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o evangelho que está lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com ou com que vos defendereis. Como ou com que vos defendereis? Ou com que direis? Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui esse evangelho é muito forte, Assim, um evangelho que realmente vem nos formar na virtude da fortaleza, na virtude da confiança em Deus, mas vem nos formar também um coração capaz de responder e de ter a coragem, a fibra, a têmpera dos mártires, como a igreja nos ensina a buscar esta força moral, esta força de decidir por Deus e de nos manter firmes, de não ficar titubeando, de não ficar escolhendo pelo caminho que é mais fácil, como se a gente não fosse capaz de acessar as coisas de Deus, as coisas do alto. Sim, nós somos. Deus nos faz capazes da santidade. Deus nos criou para a santidade, Deus nos criou para altos ideais, a esses altos ideais que nós alcançamos pelo abaixamento, que nós alcançamos pela humildade. Neste tempo anauim, Deus ele quer nos formar a sermos os pobres de Deus, aqueles que se curvam para a vontade de Deus, porque se reconhecem como necessitados, reconhecem que Deus é e que nós não somos. Então nós precisamos nos dobrar diante de Deus, dobrar a nossa vontade, dobrar o nosso querer para abraçar aquilo que é a vontade do coração de Deus. Então aqui a gente tem 3 pontos de reflexão principais, neste evangelho de hoje, que a gente queria partilhar com vocês. O primeiro é desses versículos iniciais, que Jesus fala do testemunho. Nosso testemunho diante de Cristo e o testemunho de Cristo sobre nós diante do Pai no dia do juízo, Então, Jesus ele nos chama a assumir com coragem este testemunho de Cristo, uma vida em Cristo, uma vida a partir de Cristo. E o testemunho, a testemunha, a gente sabe que é aquele que conhece, aquele que teve um contato pessoal e não é aquele que ouve falar. A igreja ela é uma igreja das testemunhas e não dos sábios, porque é a igreja daqueles que conhecem o Cristo, que conheceram, que tocaram aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram, aquilo que os nossos ouvidos escutaram sobre o Verbo. Isto é que nós nos anunciamos o Cristo que nós conhecemos, que nós temos esta intimidade. Então,
E da mesma forma, Cristo ele fala em outra passagem do Evangelho: muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não foi no teu nome que nós pregamos, que nós expulsamos demônios, que nós servimos no despertar, que nós coordenamos casas, que nós nos tornamos missionários, não foi no teu nome? Então Cristo vai responder: não vos conheço. A testemunha é aquele que conhece Cristo e que por conhecer Cristo se apaixona por este Cristo, e aí sim, um coração abrasado de amor tudo realiza, a tudo se dispõe. Então, o primeiro chamado que o Evangelho nos faz hoje é de conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo nos apaixonar e nos comprometer com esse Cristo. Dar testemunho é isso, é se comprometer com Jesus, ter uma relação íntima com Cristo, uma relação que nos compromete, que gere em nós alguma perda, tá? Para ganhar. É preciso perder para ganhar. É preciso morrer para viver. Então, estar com Cristo precisa nos custar. Precisa custar, talvez, a nossa imagem perante a sociedade. Precisa custar você postar sobre o Evangelho, postar sobre o ser feliz. E aquilo vai te custar socialmente alguma coisa. Vai precisar custar, talvez, você fazer uma correção na caridade para o irmão, e o irmão talvez não vai entender, não vai acolher, mas você precisa, na caridade, sobre aqueles que Deus te confia algum tipo de pastoreio, você precisa, né, cuidar, corrigir, correção fraterna, o amor, né? A gente precisa ter essa coragem de, por amor a Cristo e por amor aos irmãos, né, viver e dar estes passos, tá? Segundo ponto, que é um ponto muito profundo, que é sobre os pecados contra o Espírito Santo. O Evangelho fala que todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado, se estiver arrependido, se pedir perdão, né? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que meditar aí é que o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem o poder de perdoar todo e qualquer pecado. Por isso que as blasfêmias contra o próprio Cristo vão ser perdoadas. Caso a pessoa se arrependa pelo poder do sangue de Cristo, ela vai ser perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo são aqueles pecados em que nós, de alguma forma, nos entramos nesta rota de colisão com Deus. A gente não confia na graça de Deus. A gente resiste à graça de Deus de uma forma consciente. A gente não quer. Deus ele quer, Deus ele nos dá a graça, Deus ele nos oferece um caminho de salvação, mas não é aquele pecador que eu não consigo, eu caio toda a vida. Sim, você pode cair, mas você precisa confiar que Deus pode te levantar. Você não pode desconfiar da graça de Deus, você não pode achar que o teu pecado é maior do que a graça de Deus, porque não é. Deus é maior. A graça de Deus é muito maior do que todo o pecado de toda a nossa vida, de toda a nossa história. É maior do que o pecado da humanidade inteira. Quem somos nós diante de Deus para duvidarmos do perdão de Deus, duvidarmos do seu amor? Este é o pecado contra o Espírito Santo. É a gente resistir e duvidar e negar a graça de Deus, negar o seu amor, negar a sua capacidade de nos perdoar, a sua capacidade de nos redimir, a sua capacidade de nos salvar. É não querer a salvação de Deus. Então a igreja ela vai falando de 6 pecados. São 6 pecados contra o Espírito Santo. O primeiro, o desespero da salvação. Achar, para mim não tem salvação, para mim não tem jeito. Sim, irmão, com Deus tem jeito. Deus é capaz de salvar você, não importa o que você fez. Decida-se hoje por Deus e Deus vai salvar você. Deus vai salvar você e a sua família. A promessa que Ele te faz: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua família. Segundo, é exatamente o contrário desse primeiro, a presunção de se salvar. Não, eu me salvo, eu vou me salvar, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito justa, eu faço bem, eu faço caridade, então eu vou me salvar. Não tem como Deus me condenar. Isso é um outro pecado contra o Espírito Santo, porque você está confiando nas suas forças, nos seus méritos e não na graça de Deus. Terceiro,
você combater a verdade, você saber que aquilo é o certo, mas porque você não quer se converter, você luta contra aquilo, você combate aquilo. Então, porque você se acha dono da verdade e você não quer se converter. Como fizeram os fariseus, né? Os mestres da lei, que eles viam em que Jesus era o Messias, mas não que, por não querer se converter, eles combatiam a Jesus. Quarto, a inveja das graças que Deus dá para o outro. Você reconhece que aquilo que está acontecendo na vida do seu irmão é uma graça de Deus, mas no lugar de você se alegrar por ele, por aquilo que Deus está realizando, você se irrita, porque aquilo não está acontecendo com você, mas com o outro, então você se irrita e fica maledizendo os outros, e fica fofocando, e fica achando algum meio. Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito grave também. Quinto, obstinar-se no pecado. Dizer, eu não quero me converter. Esse pecado eu não largo. Eu não quero. Não é dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu não estou conseguindo, não. É dizer, eu não vou me converter. Isso é uma pessoa obstinada no pecado. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque você está rejeitando a salvação de Deus. Está rejeitando o amor de Deus por você, que quer lhe dar tudo. Deus quer te dar tudo. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar uma vida extremamente feliz. Mas nós precisamos abraçar a salvação que vem de Deus. E por último, a igreja chama da impenitência final. É aquela pessoa que no momento derradeiro ali da vida, no momento que ela você está ali, você vai morrer. E a pessoa mesmo assim, ela se obstina, ela não se converte, ela diz, não quero, rejeita Deus, xinga Deus e, sabe, para esses são os pecados contra o Espírito Santo, porque a graça ela nos é dada, mas nós precisamos abraçar a graça de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, Deus quer, mas a gente não quer. Deus quer nos dar a salvação, mas nós muitas vezes rejeitamos a salvação que vem de Deus. Deus ele não vai nos forçar a nada. Deus ele quer, ele pede a nossa cooperação na nossa própria salvação e na salvação dos outros também. Então, Deus ele respeita a nossa liberdade, ele nos oferta tudo. Que nós possamos então querer o querer de Deus, abraçar a vontade de Deus com uma confiança de filhos, confiando que Deus tem o melhor para nós, que Deus cuida da gente, que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona em momento nenhum, nós sabemos disso. Mas Deus não estava comigo quando eu estava lá na rua, quando eu estava abandonado, quando eu estava passando por aquela situação difícil. Deus estava com você. Deus estava lá sofrendo na carne dele tudo que você sofria. Esse é o nosso mistério que nós da Alva da Lume anunciamos. Mas Deus não estava comigo quando eu estava naquele momento de dor da minha família. Sim, Deus estava junto com você. Deus ele nunca te abandonou. A gente sabe e conhece esse mistério do amor de Deus, que quanto maior o sofrimento da humanidade, mais arde no coração dele o desejo de estar próximo e de se encarnar. Este é o amor de Deus, este é o amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Sempre parte dele a iniciativa. E por fim, pessoal, esse finalzinho do Evangelho, quando ele fala assim, quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados. Como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Jesus ele faz um alerta parecido quando ele fala dos últimos tempos, lá em Lucas também, só que no capítulo 21. Ele fala assim, antes que tudo isso aconteça, aqueles sinais dos finais dos tempos, ele fala o seguinte, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, e por causa do meu nome sereis levados à presença de reis e governadores. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito que não deveis preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma linguagem e uma sabedoria, as quais não poderão resistir
nem contradizer todos os vossos adversários. Então o que é que Jesus ele quer falar diante disso? Confia, confiança em Deus. Deus é o autor da nossa vocação, Deus ele é o autor da nossa vida, é Deus quem nos dá tudo. E a gente precisa se lançar com confiança, não confiar nas nossas sabedorias, na nossa inteligência, não. Confiar que Deus tem o melhor para nós. Deus sabe, a gente não sabe. Então que a gente possa se lançar nesse amor de Deus que nos chama, que nos dá tudo, que nos oferta tudo. A gente só precisa abraçar a sua vontade. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, que Nossa Senhora nos acompanhe em toda a nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.